Seria o magnetismo e o espiritismo a mesma coisa? Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, é um prazer tê-los aqui. Eu me chamo Professor Júnior e se você está aqui comigo, por favor, gente, se inscreve no canal, compartilha, porque isso dá relevância para o canal e vai levar até você mais vídeos. Sim, eles vão chegar e você não vai perder nenhum vídeo aqui para o nosso aprendizado. Então, vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo para que nós possamos fundamentar essas ideias de Kardec. No capítulo 19, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, eles falam assim: o poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido agente universal, modifica-lhe a qualidade e lhe dá impulsão, por assim dizer, irresistível. É por isso que a criatura dotada de grande poder fluídico normal pode operar esses singulares fenômenos de cura e outros tidos antigamente como prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural, desde que, para tanto, alia a esse poder a sua ardente fé. Tal o motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos: se não curardes, foi porque não tinhas fé. Então, aqui mesmo no Evangelho, já está falando sobre esse poder magnético, que é através da fé, uma ardente, mas sempre ardente fé. Isso é um segredo inclusive de atrair, o segredo da atração. Mas nesse caso aqui, seria então realizar algum fenômeno. Quem que já viu aqueles profetas do Antigo Testamento, como Moisés, bater numa pedra e sair água, abrir o mar vermelho, transformar cajados em cobras, N coisas, né, como gafanhotos, sangue no mar ou no rio lá do Egito e muitas outras coisas. Tantos profetas, assim como João Evangelista, que foi colocado dentro de um tacho borbulhante e nada aconteceu com ele. Ele saiu de lá abençoando todos e muitas coisas que João Evangelista fez. Dizem que ele, inclusive, se ele quisesse, poderia descer fogo dos céus. João Evangelista, porque é um ministro do Cristo, um ser que já atingiu a perfeição. Sim. Então, esse poder magnético, o poder da fé, uma fé ardente, aliado ao fluido cósmico universal. E essa fé ardente, ela interage, ela modifica o fluido cósmico universal. E com certeza, pela vontade, pelo poder da vontade daquele ser, ele faz prodígios maravilhosos, curas, essas coisas, tantos eventos que já são bíblicos, que nós conhecemos, que acontecem hoje em dia. Algumas coisas que nos surpreendem, mas que podem ser explicadas. E aí nós temos um grande explicador de tantos fenômenos que nós colocamos no misterioso, no sobrenatural, no maravilhoso, e que na verdade não é criando magos para poder transformar coisas, e que são explicados. Com a ciência espírita se explica muita coisa. E, como eu disse no começo, será o Espiritismo a continuação, a evolução do magnetismo? Kardec, antes do Espiritismo, ele já era um grande estudioso do magnetismo. Sim, discípulo de Robespierre, Mesmer, ele sabia, é uma grande ciência. Para quem não conhece, sobre o magnetismo, é uma ciência já reconhecida. Robespierre, inclusive, só depois de sua morte ele foi reconhecido. É hoje, em larga escala, desenvolvido técnicas que nós usamos dentro do centro espírita. E você sabe qual o nome que nós usamos para o magnetismo dentro do espiritismo? Passe. E é o que? É o passe magnético. Então o passe magnético, ele é uma grande ferramenta que é usar técnicas, sim, do magnetismo, todas aquelas técnicas do magnetismo. Então o passista é um tipo de magnetizador que vai, através da fé, através da ação dos espíritos, causar algo naquela pessoa que está na sua frente. Normalmente as pessoas vão para o centro espírita para tirar energias pesadas ou para buscar alguma cura mesmo, e não tem nenhum segredo ali, é tudo ciência. Ciência espírita, ciência do magnetismo, do espiritismo, que é uma coisa muito simples, é você e a pessoa sentada, você faz a técnica do magnetismo ali, retirando, recolocando fluidos, a pessoa toma uma água magnetizada e ela vai para sua casa. Normalmente a espiritualidade,
os anjos do Senhor vão ali e colocam, mudam molecularmente aquele recipiente que está a água da pessoa e transforma aquilo normalmente num remédio que é destinado especificamente, que é escrito somente para você. Então as pessoas e você vai se curando, vai se transformando, vai melhorando. E às vezes são mudanças morais. Então é muito importante ir ao centro espírita, mas acima de tudo, estudar as obras para poder compreender o que é o magnetismo. A gente tem muita coisa. Por exemplo, no Livro dos Espíritos. Vamos ver um trecho do Livro dos Espíritos aqui para que a gente veja o quanto o magnetismo é bem trabalhado no Livro dos Espíritos. Pergunta 555. Que sentido se deve dar ao qualitativo de feiticeiro? Aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas quando de boa fé gozam de certas faculdades, como sejam a força magnética ou a dupla vista. Então, como fazem coisas geralmente incompreensíveis, são tidas por dotadas de poder sobrenatural. Os vossos sábios não têm passado muitas vezes por feiticeiros aos olhos dos ignorantes? Então, esse é o Livro dos Espíritos esclarecendo essa questão, esse dado do espiritismo e do magnetismo aprofundar nessas leis da natureza faz com que muita prestigitação, desculpa a palavra difícil, é o engodo, é aquela pessoa que engana, que tenta passar as pessoas para trás, num lugar escuro e tal, e faz uma mágica, um truque. Então, o espiritismo ele não só mostra o falsário, a forma como o falso trabalha, e explica também todas essas curas, câncer que desaparece, de repente, um problema físico que, pela ação magnetizadora de alguém que tem um poder magnético muito grande de fé, faz, mas não é magia. Abrir o Mar Vermelho não é magia. Tirar água da pedra, como Moisés fez, não é magia. Sim, a ação magnética de um magnetizador, de um ser que tem um grande poder magnético, que atua no fluido cósmico universal, transformando a realidade. Jesus disse para nós, se você tiver uma fé do tamanho do grão de uma mostarda, você pode dizer para essa montanha sair dali e ir para o outro lado, e ela vai. O que ele disse? Nós temos tanto poder. Ele mesmo falou, podeis fazer o que eu faço e muito mais. E nós temos muito poder. Mas todo esse poder, ele virá com o tempo, com o desenvolvimento da sua mente, o desenvolvimento das suas faculdades psíquicas e espirituais, e também da biologia. A biologia é a evolução física do homem, também vai levar o homem a patamares nunca antes vistos. Vamos voltar ao Evangelho para ver mais uma vez o Evangelho segundo o Espiritismo sobre o magnetismo. De novo no capítulo 19, item 12. Praticamente o último parágrafo ali, viu pessoal? O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé. Posta em ação, é pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem convencidos da força que trazem em si e quisessem pôr a vontade a esse serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamam de prodígios e que, no entanto, não passam de um desenvolvimento das faculdades humanas. Um espírito protetor, Paris, 1863. Então, gente, o magnetismo preparou os caminhos para o espiritismo. São ciências gêmeas. Você pode ver a importância da fé na questão, no quesito da cura, no quesito da movimentação desse fluido cósmico universal. E esse magnetismo humano, o magnetismo animal. E não tem nada a ver com a questão de você ser um mago, você ser um grande feiticeiro. Não. Na verdade, é justamente você conseguir colocar as energias corretas no lugar certo através do desenvolvimento da sua fé. E nós sabemos que para ter fé, e a fé é uma escolha, que para ter fé não é preciso tanto conhecimento assim, mesmo porque tem pessoas que são totalmente iletradas, assim como os nossos benzedores, como tantos curandeiros lá no interior, que não sabem praticamente nada, mas que fazem curas. Então o Espiritismo, ele é esse grande remédio contra dogmas e contra ideias supersticiosas.
E dentro do espiritismo, muitas vezes existe preconceito sobre o magnetismo, sobre essa questão do magnetismo. Por quê? Sendo que o magnetismo é uma ciência gêmea do espiritismo. Então o espírita, ele precisa estudar mais o magnetismo, porque nós usamos o magnetismo até no dia a dia, na transmissão do pensamento, ao tocar pessoas, ao falar com as pessoas. Tem pessoas que nós começamos a ouvi-las, nós não conseguimos parar de ouvi-las. Não é meu caso, porque senão já teria 1 milhão de pessoas me ouvindo, que talvez seja o contrário. Mas tem pessoas que você não consegue parar de escutá-las. E isso faz com que esse poder magnético seja movimentado. E por isso você fica preso a essas pessoas. E o magnetismo está em toda a obra de Kardec. Você pode procurar a palavra magnetizador, magnetismo, falando inclusive sobre o próprio magnetismo. Você vai encontrar muita coisa nas obras básicas de Kardec. E Jesus era um grande magnetizador. Jesus tinha um poder, ele conseguia acessar esse fluido cósmico universal de uma forma incrível, inclusive na questão da multiplicação dos pães. E é um poder incomensurável no momento de curar leprosos, mas ali era muito físico. Leprosos que já eram leprosos totalmente deformados, e através da força do pensamento ele reconstituía molécula por molécula daquele ser. É uma coisa incrível, a gente não vê isso. Cegos de nascença, naquele caso do barro ali, e o cuspe, e Jesus reconstitui os olhos daquele cego de nascença. Tantos outros, inclusive Lázaro, né, que já estava morto, fedendo. Então tem tantas coisas que nós achamos, não, só o poder de Deus, que também porque o fluido cósmico universal é o poder de Deus, mas quando se trata da criatura, o Espiritismo ele vem lançar uma luz sobre esses fenômenos e nos mostrar a racionalidade por trás desses fenômenos. Isso, ao contrário de diminuir a nossa fé, aumenta a nossa fé, porque nós vemos a beleza da criação do Criador, que tem uma lógica para tudo existe racionalidade, ciência por trás, e não simplesmente magia, mistérios, dogmas, misticismos, mas muito pelo contrário, ciência, verdade e vida, que é o que Jesus vem trazer para nós. O que ele faz ali é manipular, é saber magneticamente, através do poder da mente que nós temos. Quando você começa a sonhar com alguma coisa, e se você tem sonhos, tem algum sonho, você quer realizar alguma coisa, o que você deseja? Coloca aí nos comentários para nós. Quando você deseja alguma coisa fortemente, isso acontece. E se você escrever e repetir antes de acordar e antes de dormir, isso ainda se torna mais forte, você materializa. Logo, logo, isso acontece na sua vida. Pode ser relacionamento, pode ser vida espiritual, pode ser dinheiro, pode ser o que você quiser. Você consegue fazer a materialização disso com esses segredos, escrevendo, fazendo um projeto sobre aquilo que você quer e repetindo aquilo que você quer todos os dias. E visualizando, você já tendo aquilo, você acaba realizando isso na sua vida. É incrível como a lei da visualização e do desejo existe, unida a uma fé ardente. Então, gente, nós precisamos entender que Deus, essa grande inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, criador incriado, que criou tudo com a sua própria vontade. Então a vontade é aquilo que existe dentro de nós. Deus está dentro de nossas consciências. Nós somos semideuses porque somos filhos de Deus, então nós temos grande poder. Nós precisamos ir atrás dos conhecimentos, que é buscar, sim, as fontes. Pessoal, então é isso, essa foi minha pequena contribuição com o magnetismo, porque a gente não sabe muito. Mas se você está aqui comigo até agora, já se inscreve no canal e compartilha, manda para o amigo, manda para o vizinho, para que nós possamos continuar nessa escalada, crescendo cada vez mais. Porque esses vídeos, a cada vez que você faz um comentário, que você dá o seu like, eles criam relevância na internet, eles vão chegar até você e para os seus amigos. Às vezes para aquela pessoa que está precisando daquela palavra amiga, chega um vídeo que fala de Jesus, que fala do amor, ainda mais nesses tempos de guerra, que vamos todos orar para que essa guerra acabe, para que isso acabe. Nós podemos, com a nossa força magnética, vencer esses distúrbios, nós possamos enviar energias para que essa coisa horrorosa
que a guerra, que o assassinato de crianças, de mulheres, de velhos, termine. Então, muita paz a todos, muito obrigado e até mais!